Ok, boa tarde, amigos do canal. Estamos aqui. Peraí um pouquinho. Ah, tá ok, tudo ok. Boa tarde aqui, amigos do canal. Não, tá amarelo, a integridade do som não tá legal. Vamos iniciar de novo. Vou parar aqui um pouquinho. Vou iniciar de novo aqui. Ok, boa tarde, ouvintes do canal. Hoje estamos aqui com um tema muito interessante. Vamos falar sobre a alienação parental e sobre o que vem acontecendo na justiça brasileira quanto a esse assunto, que é um assunto muito polêmico, tem causado muito sofrimento, né, às crianças, aos pais, às mães, e até acontecimentos trágicos, né, como alguns até assassinatos de crianças inocentes. E nós estamos aqui, agradecemos a presença da doutora Beth Alonso, que é coautora de um livro que trata em profundidade esse assunto da alienação parental e seus aspectos jurídicos, né? E também estamos aqui com o jornalista Carlos Lira, lá de Minas Gerais. Então vamos iniciar esse assunto que é um assunto muito interessante, viu? Bem-vindo, Carlos Lira, bem-vindo, doutora Beth. Opa, obrigado. Muito obrigada. Obrigado o convite. Muito obrigado. E eu Será uma honra estar aqui. Eu sou o Marcelo Rondon. Será uma honra. Muito obrigado mesmo. Então a primeira assim, pergunta, porque seria uma entrevista, né? Uma entrevista com a coautora do livro, né? E uma das coisas aqui que mais, quando o Carlos Lira me falou sobre esse assunto, eu pensei assim, nos prós e nos contras, né? Porque existem os dois lados da moeda, né? O que seria a situação ideal seria que os casais, quando tivessem filhos, não se separassem e vivessem cuidando do seu filho, porque toda criança precisa de um pai e de uma mãe. Isso, digamos assim, é a situação ideal, a situação normal, né? Mas hoje em dia, com tantas desavenças, com tantos relacionamentos desfeitos, começam a surgir esses problemas de com quem a criança vai ficar. E com pessoas, às vezes o pai é desajustado, às vezes a mãe é desajustada também. Então tem os dois lados da moeda. Você não pode também jogar a culpa só no pai, né? Existem, a gente escuta falar casos de pais aí que tem problemas, que chegam até a abusar das crianças, padrastos também, né? E também tem o inverso, né? Também tem mães malucas, né? Que eu lembro um caso aqui que ficou muito famoso aí ano passado, que é aquele caso do menino Juan, que foi ao contrário, né? Que o pai tentou a guarda de toda maneira, e porque a mãe era uma doida, que acabou submetendo a criança aos caprichos dela, né? A coisas assim horrorosas, né? Que fez com a criança, acabou matando a criança. E nesse caso era o contrário, era o pai que queria salvar a criança da mãe, né? Então, dentro disso que você estuda, como que você vê toda essa situação, assim? O que está de errado, o que podia melhorar nessa situação toda, Beth? Então, boa tarde, obrigada em primeiro lugar pela oportunidade de participar dessa entrevista, né? Então, foram várias perguntas que você fez, né? De várias situações aí bem problemáticas mesmo. Veja bem, nós não podemos, em primeiro lugar, esquecer que a lei da alienação parental, ela trata de convívio parental de pais separados. Essa palavra ela é muito importante. Então, a lei da alienação parental, ela vem querer unir aquilo que já está separado. Então, existe uma falácia de que nós não podemos misturar conjugalidade com a parentalidade. Porém, a lei da alienação parental, ela quer que a conjugalidade ande junto de pais separados, né? Se não tivessem alguma divergência, algum conflito, estariam casados, né? Estariam juntos na criação dos filhos, e não nessa condição de pais separados, né? Então, querem colocar juntos pessoas em conflito para administrar a vida de uma criança,
E aí a lei da alienação parental ela é questionada a partir do momento de acordo com a intensidade e a gravidade desse conflito. Então, já começa a premissa por aí, né? Então, veja bem, quando você tem uma situação de um problema de uma simples administração dos dois no convívio da criança, sem algo muito mais sério por detrás, isso é resolvido já no primeiro ato de um processo, né? Então, um propõe ação, né? Tem um princípio do direito que fala assim, que a todo direito existe uma ação que lhe assegure. Né? Então, você quer ter o convívio do filho, e isso está tendo alguma divergência, algum problema, algum impedimento, entra com ação que lhe garante que a regulamentação de visita coloque de forma objetiva o obstáculo e procure na mediação esse acordo, que às vezes é uma questão de ajuste de regras, né, para que um não invada a rotina e o direito do tempo do convívio com o outro. Feito isso, a sentença ela torna-se algo de ordem pública, porque trata-se de um direito da criança, né, que é um direito consagrado na Constituição Federal, a primazia da proteção da criança, e aí, desobedecendo a ordem judicial de forma imotivada, a coisa vai cumprindo aquela agenda, aquele horário de entrega, de devolução, etc. e tal. Mas quando você tem uma situação de conflito, tá? Um conflito acitoso entre os genitores, ou uma denúncia, uma violação de um dos genitores com a própria criança, a alienação parental lá entra como defesa. Aí é onde que está o problema. Porque dificilmente nós pegamos uma defesa de alienação parental onde há um simples desajuste de um acordo, de uma concordância ou de uma, vamos dizer assim, um ponto em comum de uma agenda ou de uma passividade de convívio. A alienação parental ela vai ser sempre invocada quando existe um conflito mais intenso, e aí a alienação parental ela encobre a motivação desse conflito, a real motivação do conflito, e principalmente quando o atingido diretamente, inclusive com risco de vida, é a própria criança. E aí o que tem feito essas denúncias, elas são desacreditadas e obstruídas com a defesa da alienação parental. A lei da alienação parental passa a ser colocada dentro do processo, inclusive como rito processual. Depois, oportunamente, eu quero estar explicando isso melhor. E aí acontece a fábrica, a indústria das inversões de guarda indevidas, né? Você citou, por exemplo, o caso do menino Juan, né? A morte em si do Juan, pelas evidências que nós vimos na reportagem, eu não tive acesso a nenhum processo judicial, mesmo porque os processos que visam direito de menor, ele é segredo de justiça, né? Mas indo pelas reportagens e colhendo as matérias que a mídia divulgou, no primeiro momento, a morte do Juan foi motivada por ideologia de gênero, tanto que um ano antes o menino teve os seus órgãos sexuais decepados, porque havia uma intenção de querer mudar a sua natureza biológica, né, pela ideologia de gênero. Mas o histórico da guarda dessa criança, ela é muito interessante, porque ela surge no estado do Acre, aonde, de um lado, o menino Juan, ele não teve o pai, tá? O pai não entra na história dessa criança, quem pede, na verdade, a guarda é o avô paterno, né? Esse avô paterno acolhia a mãe do Juan na sua casa por 2 anos, e aí, por maus tratos, parece que houve alguma situação prévia, que ele pediu a guarda desse menino para si, e a mãe evadiu-se. Por outro lado, a companheira dela, havia também uma questão de guarda com o pai da menina, né? São 2 mulheres que se uniram numa relação homoafetiva, sendo que de um lado havia a mãe do Juan, e de outro lado, a companheira dela era mãe de uma menina, não lembro o nome. Essa menina, sim, havia um pai que pedia o convívio, tinha interesse, né? O erro que acontece em todos os casos é que esses processos, eles tramitam em vara de família. Na vara de família, os autores do processo, o autor e réu, são as partes processuais. O promotor, ele atua apenas como um simples fiscal para poder garantir o pé de igualdade e a proteção da criança, mas ele não é o ator principal da ação. Quando existe uma denúncia de risco da criança ou uma situação conflituosa, como normalmente existe, violência doméstica, etc., né?
deveria esses processos saírem da vara de família e ir para a infância e juventude. Por quê? Porque é feita uma investigação a nível de processo administrativo, em cima das denúncias, e depois a promotoria da infância e juventude passa a ser o autor da ação. Ele entra com um pedido de medida de afastamento protetiva e uma ação de modificação de guarda, tá? E ele passa a ser o autor da ação. Se esse processo do Juan tivesse corrido na vara da infância e juventude, e nessa situação de fuga dessas mães, tanto das duas crianças, né, a promotoria, como autora da ação, ela moveria todo o sistema de segurança pública do país e iria ao encalço dessas crianças. Então, as crianças não ficariam nesse estado em 5 anos. Talvez elas teriam sido recuperadas mais tempo. Correndo na vara da família, como as partes processuais são os litigantes, o avô do Juan não tinha condições, ele era um fazendeiro. Como é que ele ia bancar viagem, investigadores, para conseguir alcançar essas crianças? Então, teve um momento do processo que ele desistiu de localizar as crianças, porque ele já não tinha nem recursos para procurar pelo país. Então, o que aconteceu? Ele só soube do Juan depois, quando morto. Então, é uma coisa que nós estamos questionando no Congresso Nacional, estamos tentando ter esse diálogo para que se mude a estrutura judiciária de proteção à criança e que se crie mais varas da infância e juventude e desloque esses processos das varas de família para a infância e juventude. Isso em todo o país, vai ter que fazer uma reformulação judiciária de tudo isso. Doutora Patrícia, da onde que vem, ou seja, qual é o autor ou autora da lei de alienação parental no Brasil? Tá, então veja bem, a autoria do projeto de lei, que é o projeto 4.053 de 2008, veio por iniciativa do deputado federal Régis de Oliveira, Partido Social Cristão, aparentemente um partido de ideologia cristã em defesa da família. Essa é a temática do partido, né? Porém, a redação técnica dela, ela veio de um juiz trabalhista, que tinha causa própria, ele fez essa lei em causa própria, por problemas com a mãe de filhos dele, e chamado doutor Elísio Pérez, tá? Em conjunto com a ex-desembargadora Maria Berenice Dias, que ela é desembargadora do Rio Grande do Sul. E essa lei, ela veio lá do Rio Grande do Sul, e ela tinha dois caminhos para a autoria, ou pelo deputado Régis de Oliveira, que efetivou-se, ou havia também a pretensão de que talvez o deputado Antônio Biscaia, do Partido dos Trabalhadores, fosse o autor do projeto de lei. Só que aí a tramitação dentro do Congresso Nacional, pela Câmara, através da relatoria da deputada Maria do Rosário, também do PT, e no Senado, do senador Paulo Paim, também do PT, e a sanção do presidente Lula, também do PT, ia ficar muito o Partido dos Trabalhadores em evidência, tá? Então, houve estrategicamente a escolha do ex-desembargador de São Paulo, que foi presidente do nosso Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, né? Que é o desembargador Régis de Oliveira, na época deputado federal, o autor desse projeto de lei. Então, foi assim que surgiu a PL 4053 de 2008. É um problema que a gente vê, né, Beth, que a gente vê muita legislação em cima de um assunto tão delicado que envolve talvez uma avaliação, digamos assim, mais sutil de caso a caso, né? Porque eu acredito ser difícil uma lei que consiga definir e abranger cada detalhe de todos os casos, né? Eu vejo assim que esse problema, na minha opinião, né, não sei se abrange mesmo todo o assunto, começa realmente na mudança de comportamento das pessoas através de uma mudança de estilo de vida. Porque alguns anos atrás, né, no tempo ali dos nossos pais, dos nossos avós, não se existia tanta separação, né, tanto problema como existe hoje, né? E o problema dessa justiça da infância e da juventude, né, começa a surgir depois de que os relacionamentos começaram a se tornar mais voláteis, né? Então a pessoa não planeja mais uma família quando ela
digamos assim, vai casar, ela não imagina, não tem aquele pensamento de que é para toda a vida, digamos assim, né? Ela pensa sempre naquela parte de que, não, eu tenho que ser feliz, então se aparece alguma dificuldade, né, nesse relacionamento, porque nenhum relacionamento é perfeito. Ele vai ter ali os seus tempos bons e vai ter seus tempos de dificuldade, né? É como diz ali no casamento, né, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, não é verdade? Então, eu acho que essa imaturidade, né, assim, dessa nova geração que acaba acarretando esse problema e os maiores prejudicados com isso são os filhos que surgirem dessa união. Então, eles não vão com esse pensamento de enfrentar as dificuldades de um relacionamento. Porque quando duas pessoas têm um filho, elas assumem uma responsabilidade divina de cuidar daquela criança ou daquelas crianças, né? Então aquele egoísmo que a gente vê propagado aí aos quatro ventos, né? Pela televisão, pelo rádio, pela mídia em geral, não, que a pessoa ela tem que ser feliz a todo custo e jogam a propaganda de uma felicidade superficial, né? E aí quando chega o primeiro obstáculo no seu relacionamento, ela já quer jogar tudo pro alto e começar tudo de novo, né? Ela acaba começa outro, aí tem outro filho, depois acaba aquele também, aconteceu algum probleminha, ela não passa um obstáculo, aí vai pro outro. Quando vê, a pessoa tem, tem 4 casamentos e um filho em cada um, né? Então, na minha opinião, o problema começa aí. É aí que nós temos que começar a trabalhar para que os relacionamentos se tornem mais duradouros e que as pessoas tenham em mente que quando elas iniciam, né, uma família, a família é uma responsabilidade que vai durar o curso de toda a sua vida. Sem dúvida, o Rondon, a deterioração da sociedade por meio de uma infiltração, de uma mudança de mente pelo marxismo cultural, vai causar isso. Doutora Beth, a senhora colocou no início que a lei de alienação parental, na verdade, já existiam outros procedimentos, caso numa separação o pai ou a mãe tivessem impedido de ver o filho, que resolveria a questão. Então, quer dizer, essa lei, na verdade, de alienação parental, ela tem um outro pretexto escuso aí, não? Tem sim. Veja bem, como eu falei no começo da entrevista, nós estamos tratando de convívio parental de pais separados. Não adianta você querer unir, tornar comunicável aquilo que não tem mais comunicação, né? Puxando um gancho para essa pergunta, a observação que o Marcelo, né, fez agora. Marcelo. Exato. Nós temos que pensar, nós estamos ainda dentro do pensamento dos relacionamentos formais da família tradicional, né? Pessoas que se unem ou que se casam e não dão certo por algum motivo e separam. Não. Nós estamos falando de um número crescente de relacionamentos informais, de relacionamentos momentâneos e temporários, e que, de repente, nessas aventuras nascem uma criança. Então, já é uma gestação desvinculada de uma família formada. Se nós prestarmos atenção, eu creio que 2020, se o Censo-IBGE faz a cada 10 anos, eu creio que 2020 possa haver um censo esse ano, tá? Mas em 2010 já estava apontando um número crescente de divórcios, um número reduzido de casamentos formais e já um crescimento de relacionamentos informais com o advento de crianças, inclusive, tá? Então, nós estamos falando, inclusive, de parentalidades não presentes, já pela concepção da criança, já na concepção, na gestação da criança, tá? E que depois, no decorrer do crescimento dessa criança, surge, né, a reivindicação desse convívio parental. Então, nós temos que ver relacionamentos informais nesse sentido, de genitores que vêm reivindicar depois a parentalidade, e também de casais, na maioria das vezes, em união estável, que se rompem e aí vem pedir esse convívio, tá? A lei da alienação parental, ela quer fazer comunicável o incomunicável, quer trazer junto pais que já estão separados. Por quê? Porque é no conflito, onde um e outro invocam o artigo 2, os incisos do artigo 2, que é querer jogar
a rivalidade, desqualificação de genitor, a dificultação de convívio, a falsa denúncia de abuso, só que você está colocando os dois Dobermans mordendo um ao outro. Vamos dar um exemplo nos artigos, onde, ao invés da lei separar e tratar a parentalidade separada da conjugalidade, eles querem fazer os cônjuges, os genitores se morderem, para que saiam acusações mútuas, né, de conflitos parentais, e se tem um crime contra a criança, esse conflito parental vem como cortina de fumaça. Então, vou citar alguns exemplos. Por exemplo, o artigo 3 fala que a lei deverá buscar com que os vínculos familiares sejam fortalecidos, né, e que deverá haver o fortalecimento, inclusive, a viabilização dos afetos entre os genitores, e que, diante disso, aquele que tiver o filho repudiado, a justiça tem que tratar de maneira de reatar esses vínculos parentais, tá? Qual é o primeiro problema? Você não pode judicializar afetos. São combos, são jabutis que estão colocando hoje nas leis familiares para poder forçar situações ideológicas, tá? São, na verdade, termos ideológicos, que, na prática, ela vem trazer um efeito contrário. Ela potencializa o desafeto e coloca alguém nesse desafeto em situação de risco. Um exemplo paralelo a isso, o Estatuto das Famílias, por exemplo, que levantou-se aí uma situação de que querem fazer o poliamor e o incesto. Se vocês pegarem o artigo 2 do projeto de lei do Estatuto das Famílias, eles falam de relacionamentos e vínculos familiares, de amor e afeto. Então, quando uma lei ela vem com a palavra afeto, o problema da legislação ou do judiciário não é o afeto, porque o afeto se constrói com os relacionamentos saudáveis. Não pode ter um juiz ou um psicossocial a responsabilidade de construir afetos que não foram feitos na responsabilidade dos genitores envolvidos. Em termos práticos, eu não posso fazer uma lei onde eu determine que o juiz, numa sentença, diz assim, declaro procedente a ação para poder criar os vínculos familiares do genitor repudiado com a criança, a fim de fortalecer o relacionamento e constituir o afeto. Afeto não se judicializa, afeto se constrói com o relacionamento. E aí é onde entra o grande problema, porque a rejeição da criança a um ou outro genitor, ele é voltado contra a própria criança quando se diz que foi colocado na mente ou nos afetos ou a interferência psicológica da criança, o desafeto e o repudio dessa criança a esse genitor. Esse é um problema de você querer criar vínculos onde não existe vínculo, e ao invés de se dar medida protetiva, você está querendo aproximar. Esse é o grande jabuti da lei. Outro jabuti da lei, artigo 6º, parágrafo único, fala que quando o alienador criar obstáculo, impedimento da visita, que depois o juiz poderá determinar que o alienador leve a criança até a casa do outro. Então, agora imagina a criança abusada, né? Ela chega da visita contando dos abusos, aí o juiz manda essa pessoa que está na proteção da criança, majoritariamente as mães, levarem a criança para a área do abuso. Como é que fica isso na cabeça da criança? Tipo, minha mãe está me traindo, porque eu estou falando para ela que o pai está me abusando, agora ela pega e me leva eu na casa do pai, porque chega na porta de casa do pai, ela esperneia. Ela faz o que ela não quer ir, ali é o lugar do cárcere dela, né? Agora, veja bem, uma coisa que a gente precisa pensar, não é uma questão, a lei da alienação parental, ela foi criada também com o objetivo de levantar a ideologia sexista. Briga de pai e mãe, aí vem os grupos feministas e levantam a bandeira da maternidade, não. A questão é questão de estatísticas, tá? Veja bem, nos últimos 7 anos, 38% dos abusos denunciados, aliás, 70% dos abusos denunciados de criança no Brasil foram cometidos dentro de casa. Desses índices, 38% são pais, 29% padrastos. Em 2007, os abusos sexuais contra crianças cresceram 20% no ano. E em 2008, cresceram 28%. Então, nós estamos vendo uma tendência crescente de abuso sexual infantil. 1 em cada 5 meninas e 1 em cada 13 meninos são vítimas de abuso. Mais de 1.800 crianças engravidaram em 2016 no Brasil. 68% dos algozes
foram os pais ou familiares. Então, querer dizer que as mães são alienadoras e elas são as que provocam alienação parental, diante dessas estatísticas, é duvidoso, porque as estatísticas mostram que está havendo uma tendência crescente de pais e padrastos abusadores de criança. Em 2014, o IPEA apontou 4% de mães que praticavam abuso. Então, o que acontece? 76%, isso inclusive levando a nível de crime organizado da pedofilia e da Deep Web, 76% dos sites no mundo, eles são hospedados no Brasil. E o Brasil é o único país que tem a lei da alienação parental. Em 2008, quando o projeto de lei 4.053 entrou no Congresso Nacional, o senador Magno Malta estava no trabalho da CPI da pedofilia. Então, enquanto ele estava trazendo ao Brasil denúncias da Deep Web, da informatização da internet e da prostituição infantil virtual, que era uma novidade, não se falava em internet até então. Alô? Tá me ouvindo? Estamos te ouvindo, pode prosseguir. Então tá. O que acontece? Começou a vir no Congresso Nacional, na contramão, esse projeto de lei, como uma lei de defesa da família. Só que qual que é o problema dessa lei? Ela entrou para blindar o fornecedor da mercadoria da pedofilia. Tá? Então, o que acontece? Por um lado, eu estou combatendo quem baixa a pornografia, quem vende, divulga as imagens da pornografia, mas essa criança, estou falando de crianças de 0 a 7, 8 anos de idade, ela não caminha sozinha para a Deep Web. Não tem como a criança ter um comportamento de autonomia dela querer se prostituir como é o adulto. Ela é levada por um adulto a essa prostituição. Ela é estimulada por um adulto para que outra pessoa, ou o próprio adulto, fotografe. Nessa caminhada nossa de CPI, em 2017, o senador Magno Malta abriu a CPI dos maus-tratos infantis, e uma coisa que foi observado nas denúncias de abuso e do incesto e tal, é que essas crianças, quando elas eram abusadas, e essas imagens que chegaram, as crianças estão tranquilas, elas não estão arredias, elas não estão sofrendo, elas estão passando calmaria, serenidade, porque a pessoa que está abusando dela é alguém conhecida dela, em quem ela confia, né? Porque senão ela reagia se fosse alguém estranho, não mexe em mim, para com isso, tal. Então são pessoas que ela confia que estão mexendo nela. Então o que nós estamos vendo? Que as inversões de guarda em processo de alienação parental, principalmente em denúncias de abusos de criança, elas estão sendo uma blindagem para que esses genitores forneçam essa criança para a rede de pedofilia depois. Porque depois que há a inversão de guarda, toda aquela rede judiciária que colaborou no processo para a inversão de guarda, psicossocial, promotoria e justiça, encerrado a inversão de guarda, concretizada a busca e apreensão, o processo termina e essa rede judiciária acessa. Eles não fazem um procedimento de verificação da criança na nova condição. Vocês entenderam a problemática da coisa? Entendi. Nesse caso, então, o que a senhora está querendo dizer é que essa lei de alienação parental, na verdade, está favorecendo ao abuso de crianças infantis por pais abusadores. Está protegendo eles. E em um caso, vamos pegar um caso específico em que a mãe perdeu a guarda, o que ela tem que fazer agora? Como, se o processo parou, como reabrir um processo criminal aí para libertar essa criança? Ou não há mais o que fazer? Sim, é o grande problema hoje que nós estamos enfrentando. A maior pergunta hoje que fazem para nós no Congresso Nacional é assim: vamos revogar a lei e depois? O que nós colocamos no lugar? E a segunda dúvida é essa: o que fazer com os casos que já tiveram inversão de guarda e as sentenças transitarem em julgado e não cabe mais rediscussão do assunto, né? Hoje já funciona assim no judiciário. Quem perdeu a guarda entra com uma ação de restabelecimento de convívio parental, e essas visitas acontecem de forma assistida no centro de visitação, no CEVAT, ou quando a cidade, o local não tem, o judiciário não tem esse CEVAT,
vai para uma sala do psicossocial dentro do próprio fórum. Geralmente, nas cidades, nas comarcas menores, né, eles usam as salas do psicossocial para essas visitas de 1, 2 horas semanais ou a cada 15 dias. A questão toda é que as visitas vão se passando o tempo e elas não se ampliam mais. Nós temos hoje casos de, majoritariamente, as mães que estão há 3, 4 anos só nas visitas dos fóruns, elas não conseguiram mais levar as crianças para casa, tá? E nessas visitas as crianças continuam contando situações de abuso, inclusive de formas mais intensas até. Casos até em que o pai leva até um outro companheiro, e aí vira uma visita, um abuso duplo. Tá? Por quê? Porque entregou-se a criança e não houve mais nenhuma assistência do judiciário para saber como é que está essa criança depois da nova situação. Me diga uma coisa, Beth, essas denúncias, quando a criança, vamos supor, na primeira vez, quando está o processo lá em andamento da alienação parental, vamos imaginar aqui, a mãe está com a guarda do filho e o filho denuncia que o pai incorre no abuso, ele não quer ir com o pai, mas aí o pai entra com a ação da alienação parental e a justiça dá a guarda para o pai. Sim. É isso que eu entendi. Mas essa denúncia da criança, do abuso, ela não é levada em conta no julgamento dessa ação? Olha, pasme, tá? Nós temos casos, porque a questão, só para poder explicar a complexidade da falha da máquina judiciária, né? Quando nós temos o processo correndo na vara de família, existe o processo criminal que não se comunicam entre si. Uma das lutas... Aí, então, né? Não se comunicam. Então, nós tivemos, por exemplo, inversões de guarda, de um caso, por exemplo, que a inversão de guarda na vara da família aconteceu 1 mês antes da denúncia da promotoria na criminal. Quando a gente fala de denúncia da promotoria na criminal, ela é uma fase do processo criminal que houve o boletim de ocorrência, houve o inquérito trouxe ao promotor a convicção da existência do crime e da sua autoria, nós tecnicamente chamamos de materialidade do crime e autoria, e o promotor, com essa convicção diante das provas que o inquérito levantou, ele entra com a petição inicial do processo criminal, que é a denúncia criminal. Então, começa esse processo. A inversão de guarda aconteceu antes, e a sorte é que essa mãe evadiu-se da inversão de guarda, não foi encontrada, e 1 ano e 8 meses depois ela conseguiu a reversão numa outra cidade com base no processo criminal. A falha, então, no meu entendimento, está aí, porque a coisa deveria ser analisada em conjunto. Nós estamos lutando para a vara... nós estamos lutando para a vara da... nós estamos lutando para que os processos vão para a vara da infância e juventude, e a infância e juventude tem a competência acumulada civil e criminal. Civil e criminal, porque também tem o inverso. Tem sim o caso que o pai abusa, que a alienação parental serve para jogar a criança numa situação pior ainda, mas também tem o caso real da alienação parental, onde a mãe realmente alinea a criança contra o pai e o pai não tem defesa nenhuma. Também existem muitos casos desse tipo, que eu acredito que deve ter sido por esses casos que a lei deve ter sido feita. Olha, veja bem. Isso, então vamos lá. Eu vou abordar 2 questões. Primeiro, a CPI dos maus tratos. Beto, só um adendo que você falou aí. Sim. Pelo que eu entendi, então, a solução para a mãe que está vivendo uma situação dessa é fazer como as mães judias faziam na época do nazismo. É pegar seu filho e fugir, então, para não entregá-lo para o abusador. É isso mesmo? Estão fugindo. Na verdade, nós dizemos que elas estão em proteção ao direito da vida, que é superior a qualquer ordem judicial. Elas se evadem e elas escondem os filhos para a proteção da vida delas, para que os advogados consigam reverter as decisões em alguma instância, e assim elas não percam as crianças e as crianças fiquem em situação de risco na inversão de guarda. Porque aquelas que perdem os filhos com a busca e apreensão, quando reverte a decisão, ela não consegue, na vara de família, reverter de forma rápida a reversão dessa guarda. Ela fica na visitas assistidas
e os juízes não devolvem as crianças a elas. Entendeu? Exatamente essa realidade que está acontecendo. Mas, Beth, as crianças não são escutadas nisso tudo, porque tem um vídeo aqui que chegou ao meu conhecimento, eu vou até transmitir aqui para o público também, do desespero. Podia passar mesmo esse vídeo, o pessoal, né? ver. O desespero de uma criança que está indo contra a vontade, né? Ela tá sendo obrigada a ir contra a vontade. Esse vídeo aqui, ó. É muito forte esse vídeo. Não te peço, por favor, deixa eu viver o resto da minha vida com minha mãe. Eu quero minha mãe. Não sei de algum problema, eu não sei se saiu o áudio do vídeo. Mas aí a gente vê o Saiu. desespero. Saiu, né? A gente vê o desespero da criança sendo, por uma decisão judicial, imposta um sofrimento terrível à criança. Que a criança queria ficar com a mãe, mas foi obrigada pela justiça a ir com o pai. Né? Então, E ali a brutalidade do também. Ato também, né? Exato. E ali a brutalidade do ato. Eu acho que, nesse caso de separação, a criança deveria sim ser ouvida e dar opção se ela quer ficar com o pai ou com a mãe. Exatamente. É a criança que tem que decidir, porque é ela que está se tratando da vida dela. Apesar dela ser menor de idade, mas ela tem uma noção do que é bom e do que é ruim. Veja bem, você percebe nesses 3 quadros da inversão de guarda, principalmente a criança do meio, tá? Quem carrega ela, que é o rapaz de blusa cinza, é o pai dela. Os 3 casos não são pessoas desconhecidas dela. É o pai dela. Elas estão vendo o pai dela junto com o oficial de justiça e o policial. Se esse pai fosse alguém aceitado por ela pacificamente, a reação seria outra. Claro. Tanto que você vê uma diferença de acolhimento da criança nessas inversões de guarda, a receptividade delas com relação ao genitor que está ali na hora para receber elas, é agressivo, elas não estão aceitando, elas têm um comportamento reacionário forte, e quando você vai ver, tem algumas mães que filmam a visita dentro do fórum, você vê que é um outro comportamento. E olha que tem mães que às vezes ficam 4, 5, 6 meses sem encontrar a criança para conseguir a primeira visita. E nessa primeira visita, a criança é afetiva com ela, mesmo passados 6 meses sem encontrar. Então, só por isso, a teoria da alienação parental ela já é duvidosa, você já consegue colocar ela em descrédito. Porque se a alienação parental ela é uma interferência psicológica para que a criança repudie ao outro, quando você tem uma mãe que perdeu a guarda e ela vai reencontrar esse filho 6, 7 meses depois, a tendência é da criança repudiar. E a criança corre a essa mãe e abraça, inclusive quer até ir para a casa dessa mãe. Mãe, deixa eu ir para a tua casa, vamos passar o final de semana. Mãe, quando é que eu posso ir para a tua casa? Então, só por isso, só a lei da alienação parental, ela quebra a teoria dela. Entendeu? Então, tanto o genitor quanto a genitora não são pessoas desconhecidas da criança. E é muito nítido o comportamento da criança, de quem ela ama e de quem ela não ama. A alienação parental chama isso de interferência psicológica. Eu chamo isso de abuso. Isso é muito mais agressivo do que deixar com o genitor que está cuidando, com o genitor que a criança quer ficar. Isso, de fato, é uma ruptura emocional para a criança. Né? Vivendo aqui uma experiência, fazendo aqui uma experiência pessoal, que os meus pais se separaram, eu era criança, meu pai não era um homem abusador, meu pai era um homem bom, mas eu tinha medo de que meu pai me tirasse da minha mãe. Eu não queria ir morar com meu pai, eu queria ficar com a minha mãe. Né? Então, quer dizer, havia um medo ali, uma criança de 6, 7 anos. Agora, você imagina a criança vivendo isso, de ser arrancada, né, dos braços daquela que está protegendo e ser entregue àquele que está abusando dela. Então, quer dizer, e aí eu te faço, já contando essa experiência, eu te faço uma pergunta, Beth. Não tem um cunho ideológico nessa lei?
né? A gente vê que por trás da lei aí está o PT, né? Não tem aí uma guerra contra a família, né? Veja bem, que geração está saindo com essa situação toda? Fora as estatísticas de abuso, né? Em 7, 8 anos, o índice de crianças com transtornos psicológicos e mentais aumentou em 107%. Em 7, 8 anos, sim. Houve um caso muito, muito típico de uma menina chamada Raíssa, de 9 anos, onde ela estava numa festa comunitária de um CEL, que é um instituto de lazer, né, promovido por prefeitura, custeado pela prefeitura, então tem piscina e tal, como se fosse um clube, mas voltado para pessoas de baixa renda, né? E estava tendo uma festa comunitária ali, e um menino de 12 anos, vizinho da Raíssa, que então era a pessoa conhecida da Raíssa, a Raíssa parece que tinha também algum problema de autismo, né? Atraiu a Raíssa para fora da festa, caminhou com ela pela avenida, num lugar bem distante, exato, levou para o matagal e fez ali alguns atos de requinte de crueldade, amarrou ela, matou com paulada, amarrou com corda, e também houve atos de estupro dessa menina. Nenhum adolescente de 12 anos surge com um comportamento violento como esse, principalmente de estupro, do nada. Essas adolescentes não surgem do abismo sem uma motivação. Puxando a história desse adolescente de 12 anos, a mãe dele, que morava com o pai, apanhava com esses requintes de crueldade, então a mãe passava por violência doméstica, com 4 filhos, se separou, e o juiz determinou as visitas quinzenais dessa criança com o pai, mesmo com a denúncia de violência doméstica. Ele agredia as crianças e agredia a mãe. Então, na violência doméstica, todo mundo apanhava dentro de casa. Nesses 15 dias, a criança voltava agressiva. Inclusive, ele chegou a ser expulso em algumas escolas pelo comportamento antissocial que a criança tinha. Até que o conselho tutelar foi denunciado e a criança foi para o abrigo. A mãe perdeu até a guarda por causa disso, né? Fazia 6 meses que esse menino estava com a mãe, tinha saído do abrigo, e ele estava muito feliz, porque agora ele ia morar com a mãe, longe da convivência desse pai. E aí, nesses 6 meses, foi onde estourou. Aí veio à tona, veio para fora, todo o crescimento que ele teve por uma imposição judicial ao convívio de um pai agressivo. Então, ali foi a escola da violência que ele aprendeu. E aos 12 anos, quando chega na adolescência, é onde aflora a infância da pessoa. Isso acontece, inclusive, nos abusos sexuais. Tá? A lei da alienação parental, ou a teoria da alienação parental do Richard Gardner foi contemporâneo de Kinsey, Alfred Kinsey, né? E Alfred Kinsey, ele pagava soldados nazistas do Auschwitz e também criminosos dos Estados Unidos para abusar de crianças e preparar uma tabela, como uma tabela Excel, onde dependendo da idade da criança, né, a cada minuto, qual era a reação que essa criança tinha, de acordo com o nível de abusos que ela sofria, orgasmos, convulsão, vomitava, uivava, chorava, gritava. Então, quanto mais intenso tinha o comportamento, e eles eram pagos para fazer essa tabela. O que nós temos hoje é que as crianças que sofrem abuso na infância, ela pode desencadear na vida da adolescência e na vida adulta em várias situações. Desde elas serem abusivas, porque sofreram abuso, então elas vão fazer aquilo que fizeram com ela. Então, na CPI da pedofilia, vários depoimentos que o senador Magno Malta trouxe à CPI, os abusadores, os pedófilos, falavam que eles tinham sofrido abuso na infância. Então, eles repetiam o comportamento aprendido, né? Outra situação que acontece é que o corpo humano, ela não é passiva de troca. Então, quando você é violado no seu corpo, você não tem como jogar esse corpo fora e fazer no outro. Então, eles começam a ter nojo do próprio corpo em face dos abusos que sofreu. Então, eles começam a ter problemas sexuais na adolescência, inclusive a questão da identidade sexual deles. Então, aí passa a ter a questão de serem homossexuais, né, aquilo outro. Tudo bem que hoje nós estamos na modinha hoje, né, de você querer mudar de sexo e tal, mas muitos desses casos de lesbianismo, homossexualismo, foram violações.
Hoje está sendo muito crescente os abusos de meninos. Como é que se abusa de meninos? Pelo abuso anal, né? Pela penetração anal. Então, isso também reflete na adolescência deles também. E engraçado que quando nós vamos denunciar o abuso de meninos, nós não temos a delegacia especializada, porque a delegacia especializada de violência doméstica é para o gênero feminino, é para as meninas, né? Meninas e adolescentes. Então, e a delegacia comum tem dificuldade de acolher esse depoimento, porque eles não têm o aparato da escuta protegida para os meninos. Também estamos lutando para que a lei da violência doméstica tire o fator gênero. Ela foque a violência doméstica independente dos seus membros, quem que esteja praticando violência contra quem. Está sendo também uma ideia que nós estamos colocando no Congresso, né? Então, desencadeia a questão de gênero na adolescência. E aí vai, né? Aí você pode jogar essa bomba vai estourar e desencadear de uma forma que você não sabe para onde vai. Né? É um assunto que... prossiga aí, cara. Depois eu faço minha comentário. Você colocou que diversas falas que isso vem desde essa briga com o Congresso, de tentar anular essa lei, de trazer à tona o que está acontecendo com o senador Magno Malta. E a gente sabe que a Damares Alves era assessor do senador Magno Malta. Qual tem sido a posição da ministra, ou ela se esqueceu dessa briga? Ou ela abandonou essa briga e está fingindo que não existe? Nós estamos com uma briga com o Ministério dos Direitos Humanos. Porque, veja bem, além dela ter sido assessora de gabinete do próprio senador Magno Malta, ela foi também a assessora da pasta da alienação parental na CPI dos maus tratos infantis. A primeira pessoa que recebeu as nossas denúncias no dia 16 de agosto de 2016 foi a entrada da denúncia dessa lei no Congresso Nacional, foi a reunião, foi o atendimento pessoal dela e também de um outro assessor conjunto, o doutor Paulo Fernando, na época também era assessor do senador Magno Malta. O problema é que a tramitação da CPI dos maus tratos infantis, e é justificável até a CPI, porque, veja bem, a alienação parental ela era uma matéria nova até então. Nós fomos os precursores da denúncia dessa lei. E ela foi vendida com uma ideologia, com uma ideia divergente, né? Diferente daquilo que estava acontecendo. Boa, né? Exato. Então, chama isso de desinformação. Né? Desvirtuado. Houve desvirtuamento da interpretação da lei. Né? Exato. Então, foi até cautelar, foi até, assim, boa a atitude do senador de primeiro investigar isso que nós estávamos levando, né? Não conhecíamos nós, ele não sabia de onde, qual a nossa procedência, então houve um período de acompanhamento, inclusive em redes sociais, de toda a dinâmica do que estava acontecendo, então haviam grupos de mães, alguns pais também que denunciavam abusos, né, de padrastos e maus tratos de mães também, teve esses casos, então eles acompanharam nas redes sociais, no WhatsApp, essa dinâmica de situação, até que foram tramitando a colheita de assinaturas para aprovação no meio do Fora Dilma, no meio do Fora Renan Calheiros. Então, enquanto o país vivia essa mudança política, eles tiveram com muita dificuldade a tramitação das assinaturas, protocolo, escolha dos senadores para compor a CPI e a instauração da CPI um ano depois das nossas denúncias, que foi em 2000. A CPI começou em 2017. E em 2017, aí ele vem trazer na CPI, oficialmente, todos os 5.000 processos que foram chegando, peças de processos inteiros, através de um e-mail, e a assessoria da hoje ministra Damares Alves recebeu todo esse material e acompanhou. Paralelo a isso, nós também íamos verificando as lacunas e as brechas, tanto do aspecto legislativo, que tinha que ser regulamentado no Congresso Nacional, como também questões de políticas públicas, de reorganização de estruturas de proteção da criança que se perdeu nesses 10 anos, junto com a lei da alienação parental, e também uma reestruturação do Poder Judiciário nesse sentido. A maior reivindicação delas era a efetivação das varas de infância e juventude e tirar a competência das varas de família para essas varas, além da competência chamada acumulada, né, civil e criminal na infância e juventude. Ao mesmo tempo que você investiga para decidir a guarda da criança, você usa a investigação para criminalizar
o abusador, o violador da criança, né? Passados 3 anos e meio, nada está se fazendo, né? Então, ela saiu do parlamento, onde depois de exaustivos 2 anos e meio, na última canetada do senador Magno Malta, foi entre 36 projetos de leis da CPI, um deles foi a revogação da lei da alienação parental, embora o relator José Medeiros fez uma fundamentação muito boa no relatório da CPI, no capítulo da alienação parental, eu particularmente achei que foi muito boa, poderia aprofundar mais, mas realmente não houve uma investigação melhor, poderia ter sido apurada essa investigação, mas o relatório deu uma base relativamente boa, mas foi a última canetada do mandato do senador Magno Malta, tá? E agora, a assessora, até então assessora da Marisa Alves, vai para a pasta do Ministério dos Direitos Humanos. Então, a primeira manifestação pública que ela fez a respeito da alienação parental foi uma gravação feita por uma das pessoas que estava no auditório, aonde ela dizia que no governo Bolsonaro nenhuma mãe mais ia perder criança por falsa acusação de alienação parental. A partir daí, nós não ouvimos mais nenhum pronunciamento dela. Nós viemos ouvir agora essa semana, em 2 ocasiões, numa festa que houve agora na segunda-feira, em homenagem à menina, à criança que sofreu discriminação racial. Então, no pronunciamento dela, disse que as crianças iriam virar príncipes e princesas, que iam voltar para os seus castelos, e também numa das vezes do hasteamento da bandeira, que o presidente Bolsonaro chamaram os ministros para a cerimônia do hasteamento da bandeira no Palácio do Governo, e aí ela passou para cumprimentar os ativistas e saiu essa gravação, 1 ano depois. Nesse 1 ano, algumas canetadas do Ministério dos Direitos Humanos me deixou profundamente preocupada. Não só a mim, tá? Mas aquelas pessoas que militam do Todos contra a Pedofilia, movimentos assim, de preocupação da crescente aumento de denúncias e situações de vulnerabilidade da criança. A primeira que me causou assim muita estranheza foi a PL da deputada Renata Abreu, que regulamentava, que legislava a respeito da notificação compulsória dos médicos no atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica e estupro. Nós íamos fazendo um puxadinho depois nessa PL, né, ainda pretendemos fazer, para a criança, seja menino ou menina, não só para mulheres, né. Quando a deputada Renata Abreu colocou esse projeto de lei em 2017 no Congresso, havia tido antes no Partido Podemos um encontro de pautas voltadas à violência doméstica, à violência contra a mulher e tal, e nós fomos convidadas ali para opinar, dar ideias legislativas, e nós colocamos a nossa preocupação com a questão da perda dos exames de corpo de delito. Porque o esperma, no crime de estupro, ele desaparece no corpo da vítima em 72 horas. Um hematoma qualquer de violência, um soco, né, a gente chama de olho vermelho, né, ela desaparece de 5 a 10 dias. Quando você entra com a denúncia da delegacia, o IML vai agendar você para fazer esses exames 30 dias depois. E sempre vai dar negativo, e o final disso vai ser falsas denúncias, ou falta de prova comprovando o crime sexual. Então, quando você tem o atendimento pontual no hospital, quando você está machucado, ferido, recém-estuprado, e o médico te atende, a ideia desse projeto de lei da deputada Renata é que no mesmo ato se faça o corpo de delito. Que é o normal, né? Exato, que aí esse médico já colhe as evidências, fotografa, manda os exames, faz o relatório médico, entrega na mão da vítima. Sempre foi, né? Sempre foi assim, né? Nos Estados Unidos... Deve estar acontecendo mais isso por causa da deficiência de efetivo, né? Então eles devem estar com superlotação no IML, né? Para fazer esses laudos, não é isso? Não, eu entendo que nos Estados Unidos aconteceu isso no tempo do Clinton, tá? Deixa eu pegar um pouquinho essa ideologia que está vindo, né? Eu entendo que é uma provocação institucional proposital para as falsas denúncias de estupro. Você acha que não é por capacidade do órgão de não fazer os exames, é porque é uma regra que colocaram para demorar mesmo, né? Para demorar, para se perder o vestígio. Exato, proposital. Nos Estados Unidos, o presidente Ronald Reagan, em 1980, 85, ele criou o Manual de Vítimas de Violência. E havia ali todo um protocolo de atendimento de urgência
e também de exames criminais, né, de vítimas de violência, seja quais forem, estupro, violência doméstica, violência comum, violência urbana, assalto, seja o que for. Então, lesionou, mexeu com o corpo da vítima, tem um protocolo, um manual de procedimentos, tanto de atendimento médico da saúde como criminal. O presidente Clinton, ele derrubou esse protocolo, ele foi desidratando esse protocolo. O presidente Clinton nada mais, nada menos do que o presidente onde estourou o escândalo da Mônica Lewinsky, né? Que ela veio denunciar assédio, estupro, aquela história toda, que ela era secretária do presidente, tá? Quando nós tomamos conhecimento que nos Estados Unidos havia esse tipo de manobra política para falsas denúncias de estupro, nós identificamos isso nos nossos IMLs. Então, por que a demora? Sendo trazido de lá para cá, né? Esse modelo. Veja bem, o IML são formados por médicos, os médicos sabem que esses vestígios desaparecem rápidos, e eles sabem que 30 dias depois eles vão dar laudo negativo. Nós não estamos tratando com peritos quaisquer, são médicos que sabem que na hora que olhar a vítima não vai encontrar vestígio nenhum depois de 30 dias, é uma questão de formalidade. E a deputada Renata quebrou isso. O que aconteceu? Caiu no executivo, nós tivemos o veto com parecer contrário ao projeto de lei do Ministério de Direitos Humanos e do Ministério da Saúde. E a base do veto... né? Sim, e no caso, né, o Ministério de Direitos Humanos era a doutora Damaris Alves, ela sabia desse projeto de lei na CPI dos Maus Tratos, que era um projeto interessante para nós. Ela não é ignorante ao assunto, ela... principalmente ao assunto de alienação parental, ela vivenciou todo esse relatório, ela sabe tudo, isso não é algo oculto a ela. Não. Ela e quatro pessoas, 3 pessoas dentro do parlamento hoje são os que mais conhecem do assunto. Ela, hoje o deputado José Medeiros, que foi o relator da CPI, e a senadora Simone Tebet, que foi a vice-presidente da CPI. Hoje são as 3 celebridades que conhecem a fundo a matéria. Então, dessas pessoas, é esperado atitudes políticas favoráveis à revogação. Tá certo. O poder que a Damaris Alves está, que a ministra Damaris Alves está, você não estranha ela não ter tomado nenhuma posição a respeito disso, só agora, mais de um ano depois de ministra, levemente falar do assunto? Olha, a gente pensa que a questão da vulnerabilidade da criança hoje no Brasil, ela está atrelada à revogação da lei da alienação parental. Basta revogar a lei que está tudo resolvido. Não. Tem que ser recriada a política pública dos 3 poderes. Quem poderia ser o elo disso poderia ser o Planalto, ou pelo Ministério de Direitos Humanos ou pelo Ministério da Cidadania, né? Existe, por exemplo, falhas na questão, por exemplo, da rede de proteção à mulher e à criança. Por que nós falamos de mulher? Quando nós falamos de rede de proteção da infância, como nós temos um índice muito baixo de violação de integridade da criança por parte das mulheres, né, porque 4% delas são abusadoras, e nós temos um índice muito pouco de maus tratos, né, por parte das mulheres, então ainda nós entendemos que as mães, elas são a primeira pessoa da rede de proteção da criança, tanto que ela protege a criança já no ventre materno. Né? Então, a vida e a morte da criança ela é decidida pela mãe, se ela resolve abortar ou não. Então, a partir do momento que a mãe ela resolve levar a gestação até o final, nós já consideramos dela a primeira protetora da criança, da vida da criança. Não resta dúvida, não resta dúvida. Existem experiências comprovadas que a mulher gestante que sofre violência doméstica por parte do companheiro, a criança sente no ventre a agressão, o chute, né, enfim. Os transtornos que as crianças têm hoje, hiperautismo, TDAH, essas coisas, e que às vezes o médico não sabe a origem patológica deles, se buscar no histórico dessas mães, se houve violência doméstica ou alguma coisa que afetou psicologicamente a mãe na época da gestação, esses problemas das crianças que nós vemos hoje, atraso, no rendimento escolar, você pode ter certeza que veio dessa fase. Então, hoje, as mães que levam a gestação até o fim, na rede de proteção, elas são as primeiras protetoras da criança, né?
E depois vem os familiares maternos, às vezes até também existem avós paternos que são solidários à mãe e ajudam na proteção dessa criança, e depois entram os agentes educadores, né? Os cuidadores de creche, escola e tudo mais, né? Então, é preciso realinhar essa rede de proteção. Uma grande falha que hoje o Ministério dos Direitos Humanos também está fazendo é constituir as casas de mulheres. Se a intenção das casas de mulheres é abrigar e proteger as mulheres que fogem dos agressores em medida protetiva, ali eu vou dizer para vocês que é a arapuca, a armadilha para o agressor conseguir achar essas mulheres, ou até mesmo, oportunamente, numa inversão de guarda das crianças. Por quê? Está com o endereço certo, né? Exato. Veja bem, nos crimes de violência doméstica, ela tem um diferencial da psicologia forense. Todos os criminosos, qualquer crime que você possa imaginar, nunca o criminoso volta ao local do crime, porque senão ele vai ser reconhecido e preso. Vamos imaginar quem rouba o carro, ele rouba o carro num bairro, ele muda de bairro depois, porque senão ali ele fica avisado pelos vizinhos. E assim vai. É a dinâmica da psiquiatria forense. A conduta, o modus operandi do criminoso. O violador doméstico, ele é o único criminoso dos criminosos que volta para o local onde ele cometeu o crime, porque o domicílio, a casa, é a área de dominação dele. É o clã onde ele tem o domínio e a intimidação dos familiares. Então, você não pode confinar a mulher e a criança que está em situação de fuga desse agressor num lugar público onde ele tenha conhecimento, num cadastro do governo. Porque ele pode simplesmente pular o muro, matar ela e matar, inclusive, os funcionários lá dentro. Os Estados Unidos chegou a implantar esse tipo de política e não deu certo, tanto que eles tiveram que desativar. Né? Qual foi a adoção que o governo tomou? Custear financeiramente as pessoas que tinham medida protetiva, seja o genitor, ou seja as crianças, quem tivesse com a medida protetiva, davam uma ajuda de governo, hoje nós traduziríamos isso como Bolsa Família, e a mulher, ela tem que pegar esse dinheiro e procurar um local e custear esse local para se esconder. Então tem que ser um local invisível. Deixa eu te falar uma coisa, nós estamos aqui já com o tempo já passando um pouco, né? Estamos aqui com 60 minutos. Então, para encerrar, eu gostaria, já que é um assunto muito extenso, né? E que com certeza tem muitos ouvintes aí que vão querer te fazer perguntas, às vezes consultar o seu próprio caso, né? Então, eu queria que você deixasse aí, talvez seu e-mail, seu contato, para caso haja interesse aí de um dos nossos ouvintes, que eles possam entrar em contato diretamente com você, né? Para que você possa ajudá-los, se caso algum deles estiverem numa situação dentro desse universo que nós conversamos hoje. Isso, inclusive também para poder fazer palestras também, né, exposições, audiências, estamos à disposição. Isso. Então lá, o nosso e-mail é alonsoadvogadosassociados@gmail.com, tudo junto, tá? alonsoadvogadosassociados@gmail.com, e eu vou passar o celular da doutora Patrícia, né, que atende essa área, né, da alienação parental, 987419092. Doutora Patrícia. É 011. É 011. É São Paulo, né? São Paulo, isso. 987419092. Tá bom. Então tá bom. Então foi um assunto muito produtivo, um assunto que com certeza vai ajudar muita gente que vive essa situação e que não tem esse conhecimento, né? E esperamos que daqui para frente muitos desses problemas possam ser solucionados, né, através de leis melhores e de uma melhor forma de a justiça administrar tudo isso aí. Muito obrigado, viu? Então, contamos com os poderes desse país, a nossa infância está muito abandonada, a nossa luta para a revogação da lei da alienação parental, inclusive está sendo observado no exterior, porque conseguimos parar vários projetos de lei em outros países, com texto idêntico ao nosso, porque eles viram que não está dando certo aqui, e que o nosso país possa mudar
como exemplo de proteção à criança. É a minha oração, é o meu desejo. Ok. Outra coisa, o livro, como é que as pessoas podem adquirir esse livro que fala sobre esse assunto? Podem também escrever no e-mail que eu divulguei, ou pelo WhatsApp também da doutora Patrícia, né? Aí a gente pode estar encaminhando pelo correio, né? E vamos estar fornecendo sim. É um material, inclusive, para advogados, para juristas. Nós tivemos vários processos de advogados, de colegas, que usaram o nosso material e conseguiram reverter esses casos, conseguiram espernear bastante, né? Inclusive, muitos juízes receberam também o nosso material, estão tendo posicionamento bem diferenciado, pelo menos no estado de São Paulo, nós estamos tendo já algumas mudanças de decisão, né? Mas podem pedir pelo e-mail que eu divulguei, alonsoadvogadosassociados@gmail, e 987419092, DDD 11, São Paulo. Ok, eu vou deixar escrito nas descrições desse vídeo, aí se alguém estiver interessado vai te procurar. O livro Nasce uma Lei, Alienação Parental, o Lado Obscuro da Justiça Brasileira. Esse é o nosso livro. Agradecer aí o Rondon, a doutora Patrícia, né, pelo debate, pelos esclarecimentos. Doutora Beth, doutora Beth Alonso. E eu me junto a você no clamor, né? Doutora ministra Damares Alves. Tem muito que o governo faz. O assunto, né? A senhora não é desconhecido da senhora. Por favor, abrace esse assunto, dê sequência àquilo que a senhora fez como assessora do Magno Mal. As crianças estão sofrendo, é urgente, não pode esperar mais. Peça ao presidente que assine um decreto suspendendo o efeito desta lei, né? Que ele suspenda por 6 meses todo o efeito dessa lei. Para parar as inversões de guarda. Para parar as inversões de guarda. Exatamente, e forçar o nosso Congresso a debater isso. Exato. Né? Clamando o deputado Medeiros, a senadora Simone Tebet, também não são desconhecedores dessa lei. Por favor, as crianças estão pedindo socorro. Sim. A nível de governo federal, precisa mexer, fazer encontros com o judiciário, fazer uma reformulação totalmente diferente nos conselhos tutelares. Nós estamos vendo conselheiros tutelares fazendo inversão de guarda, tirando da casa no momento do ato, da apreensão pessoal da criança, já entregando para o genitor, sendo que tem que ser colocado em abrigamento e só o juiz determinar a guarda. Estamos tendo casos assim, protocolos de políticas, de CREAS, psicologia, precisa reformular as oitivas das crianças nos CREAS, precisa reformular o CNJ. Nós temos pedido desde a CPI uma reunião conjunta com os juízes do STF, STJ e CNJ, para que nós passemos a problemática dos processos, qual seria, talvez, o procedimento ideal para nós trabalharmos, para que nós possamos ter direito à ampla defesa e ao contraditório, porque nesses processos a lei da alienação parental ela cerceou, tem que reformular os procedimentos nas varas, mudar a competência para a infância, e fazem 3 anos e meio. Nós não estamos sendo ouvidos. E a cada dia que passa, as crianças estão morrendo. Infelizmente. Sim, então, há muito que o Ministério fazer. O Ministério de Direitos Humanos não é só revogar a lei, eles precisam fazer muita coisa. Então, tá bom. Então eu agradeço, viu, doutora Beth? Aqui o canal está aberto aí, espero que possamos retornar em breve aí, né? Fico à disposição. Tá bom, porque eu vi que a quantidade de conhecimento do assunto é imenso, né? Sim. E somente um programa é pouco para poder colocar tudo, né? Poder explanar tudo. Muito obrigada. Então, tá Vamos agradeço a todos que estão acompanhando, né? E os que ainda irão assistir este vídeo no futuro. Por favor, compartilhem o vídeo. Muito obrigado. Obrigada. Tá bom? Carlos Lira, muito obrigado pela participação também. Obrigado. E, se Deus quiser, em breve estaremos de novo fazendo outro programa aqui. Muito obrigada. Exatamente. Muito obrigado. Até lá. Até lá. Até breve. Muito obrigado. Boa tarde a todos.